Olá amigos, tudo bem? Hoje vamos deixar uma mensagem que chama Edificando a Fé, Fortalecendo o Espírito e Tendo Sucesso. É uma mensagem que mostra que o sucesso vem de Deus e é tudo por meio dele, por ele, para ele e volta para ele todas as coisas, tá? E tudo por meio dele nós temos a graça, a bênção e a salvação. Os milagres, porque nós cremos em Deus e desfrutamos da sua bondade sem merecer. Deus está conosco, amém? Mas eu vou dar alguns passos mostrando assim algumas coisas que nos ajudam a edificar nossa fé, tá? E Deus, ele sempre está respaldando e ajudando quem está interagindo com Ele e buscando em fé voltar à vontade dele, edificando o espírito, sendo transformado, ouvindo, né, renovando e confiando principalmente na sua graça e no seu amor, confiando que ele cuida e que ele está do nosso lado. O primeiro ponto que eu queria falar é sobre a oração em línguas. Jesus falou assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Ele falou que ele ia ir para o céu e ia deixar o Consolador, o Espírito Santo, que ele seria o selo da garantia da promessa, mas é um revestimento de poder para testemunhar. Quando estavam reunidos em Atos dos Apóstolos, 120 pessoas, veio do céu, ao cumprir o dia de Pentecostes, o Espírito Santo pousou sobre cada um deles e ouviu falar em línguas. Diz que na primeira pregação, Pedro a sua pregação converteu 3.000 pessoas. E nós vemos que milagres, prodígios aconteciam. As pessoas ouviram, as pessoas falaram em línguas. Em outros lugares fala que quando colocavam as mãos sobre as pessoas e ministravam, o Espírito Santo vinha sobre elas e elas falavam em línguas e profetizavam. Uma das formas do batismo do Espírito Santo que demonstra é a oração em línguas. A Bíblia fala que quem ora em línguas edifica a si mesmo, fala mistérios e fala com Deus. A profecia edifica a igreja, a oração em línguas edifica a si mesmo. Porque você fala algo que em Coríntios fala que você fala mistérios com Deus, que ninguém entende, mas é algo entre você e Deus, que Deus compreende. O Espírito Santo, ele ajuda e intercede por nós com gemidos, e as línguas são isso, é uma oração que intercede por você e edifica a sua fé. A oração em línguas é a oração da fé. Por quê? Porque você crê que está orando mesmo sem entender o que você está orando, mas você crê que Deus está edificando, está dando direção, está trazendo revelação. Quando você ora em línguas, você está entregando seus pensamentos a Deus e confiando que Ele está cuidando e que Ele está trazendo revelação. Os dons de Deus que o Espírito Santo ele distribui cada um como lhe apraz, talvez a pessoa ore em línguas e ela vai receber mais revelação, mais autoridade, mais unção, vai ver às vezes alguma área que ela precisa crescer, o Espírito Santo vai intercedendo, edificando, ajudando. E Paulo fala assim, orando em todo tempo no Espírito. Ele em Judas fala, edificando vossa fé santíssima, orando no Espírito. Edificar, igual carregar a bateria. Quando o celular está acabando, a bateria você põe no carregador para poder dar mais carga e você aguentar. Então a oração em línguas ela dá a direção. Quando você não consegue compreender alguma coisa, você ora em línguas e Deus vai trazendo compreensão, revelação. Ela traz no seu espírito e flui na mente. O Coríntios 2:9 fala: o que o ouvido não ouviu, o que o olho não viu, nem penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito perscruta até as profundezas de Deus. Quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Quem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Aí ele fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque são loucura.
que só se entende espiritualmente. A oração em línguas é um sinal por incrédulo, mas é a oração que edifica. Então, o que ora em línguas edifica-se a si mesmo e fala mistérios com Deus. Se você não é batizado no Espírito Santo, procure. Esse dom, a Bíblia fala que e os que creem falarão novas línguas. Você recebe quando você crê. E esses sinais seguirão os que creem. Falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, expulsarão demônios e outras coisas, né? Mas é um dom que vem quando você crê. E Deus falou assim: se vós sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que pedem. Tá? Depois tem mensagens falando mais sobre o batismo no Espírito Santo, mas esse é o primeiro ponto. Oração em línguas. Se você é batizado, pratique a oração em línguas. Seja 5, 10, 15 minutos, uma hora. Orando em todo o tempo. Uma das formas de orar em todo o tempo é orando em línguas. Está lavando louça, está no carro, está viajando, está sem saber a direção de Deus. Ora em línguas. Você está entregando e falando: ó Deus, não consigo. Você consegue para mim, dá direção. E aí você vai ter direção. Segundo ponto, confesse a palavra diariamente. Que palavra? A palavra que Jesus consumou na cruz. Porque você é o que Deus falou que você é. Confesse os versículos onde fala que você é curado, sarado, abençoado, perdoado. Fale: eu sou curado, sarado em nome de Jesus. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Coloque você no versículo e diga: eu sou curado em Cristo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. E você começa a se ver nesse processo. Confesse a palavra da vitória, dos versículos que estão consumados, que Deus respalda a sua palavra que está em você. E Deus ungiu a palavra. Então, se você tem a palavra, Deus unge a palavra e a bênção está sobre a palavra que você crê, que você medita. Então você lê e medita na palavra. Ler e meditar vai fazer seu coração ser cheio de algo. Você vai ver que a fé vai aumentar. Tudo isso é para fortalecer sua fé. E fortalecendo sua fé, você vai estar fortalecendo seu espírito e tendo sucesso, tendo direção, ouvindo a voz de Deus, né? Quanto mais você se edifica seu espírito, mais a carne enfraquece e você vai estar mais sensível às coisas de Deus, a ouvir a voz de Deus. Amém? Então confesse a palavra, medite, leia, coloque a palavra no coração e você vai ver os benefícios. Outro ponto: se veja possuidor das promessas, tenha imagens da vida e não da morte. Visualize o quadro bom que você espera. Sonhar é a base da fé. Quando Deus enviou o dilúvio, tem um versículo que fala que a imaginação e os pensamentos do homem eram só maus. E em Cristo, Deus quer que os seus pensamentos sejam bons. Em Cristo, na cruz, Jesus consumou. A última palavra: está consumado. O que ele consumou? A cura, o milagre, a salvação, né? Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Essa foi a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é o amor de Deus. Deus, ele fala que se a gente bater, a porta vai se abrir. Então enxergue o quadro bom para sua vida. Você precisa visualizar. Quando Deus falou para Abraão que ia dar filhos e que ele ia ser o pai de multidões, ele fez ele olhar para o céu e contar as estrelas e falar: ó, você precisa ver. Então ele começou a contar as estrelas e aí perdeu a conta. Mas é assim mesmo. Deus quer que a gente sonhe alto e veja. Se a gente só olha para o problema e para a derrota, a gente tem que olhar para aquilo que Deus quer. E quando você tem uma visão de fé e você vê pela fé, aquilo acontece no real porque você está crendo. Jesus falou assim: se disser para o monte, ergue-te daqui e lança no mar, e não duvidar, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. Então você precisa ter uma visão, ver o monte indo para o mar
e não duvidar no coração e falar a palavra da fé e da ordem. E aí continuar crendo. Esse é o segredo, continuar crendo e perseverando sempre. Porque a gente não vive por vista, a gente vive pela fé. A aparência não funciona, o que funciona é a fé. Se enxergue dentro e possuindo as promessas de Deus. Na cruz, Jesus te fez herdeiro de tudo. Ande por fé, não por vista. Se veja possuidor, tenha imagens de vida e não de morte. Visualize o quadro bom que você espera. Sonhar é a base da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, convicção de fatos que não se vê. Para você realizar algo, concretizar algo, você vai construir uma casa, você faz primeiro o projeto, a planta, você imagina, você sonha, visualiza, depois executa. E a gente precisa disso, em tudo. E na verdade Deus que dá os meios, nós precisamos só entrar com a nossa parte, que é a fé. Jesus a consumou na cruz. Ele é o autor e consumador da fé, né? Se a gente Jesus falou que a gente precisa, tudo que pedindo, crendo que já o receber será vosso. Você precisa crer que já o recebestes. Tudo que orando, crendo que já o recebestes. Então você precisa orar e crendo que você já recebeu em Cristo, na verdade. Por isso que é seu. Eu preciso crer que eu não vou ter, eu tenho. E aí eu preciso me ver possuidor já. Eu possuo, eu tenho já uma procuração que é meu. E aí aquilo vai se tornar meu. Mas eu preciso crer primeiro. A fé é isso. Eu creio, tomo posse pela fé. Outro ponto. Ame as pessoas, perdoe, né? O que Jesus ensinou na cruz, amar e perdoar. Quando você ama e perdoa, você está confiando em Deus, que Deus está cuidando de você. Ser fiel, servir na igreja, né? Os dízimos são fundamentos que completam a obra, dízimos, ofertas. Quando você dizima, oferta, você está confiando que Deus está cuidando de você. Às vezes você não consegue num mês, no outro, mas procure exercer essa prática e confiar que Deus está cuidando de você. Deus não está precisando de dinheiro, Deus ele quer que você confie nele. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Esse confiar todo dia é que a gente vai vendo milagres. Nunca esqueça, Deus te ama hoje, amanhã e sempre, independente se você faz o bem ou o mal. Se faz certo ou errado, ele sempre te espera para te ajudar a perdoar e amar em Cristo. Isso é tremendo. A graça de Deus envolve Deus como Pai, te apresenta Deus como Pai. E um pai não rejeita o filho. Mesmo errando ou falho, o pai não rejeita. Ele vai ajudar, ensinar, corrigir, educar. Mas ele não vai desprezar e não vai te privar da graça. Na verdade, nós que nos privamos quando a gente é egoísta, quando a gente não ama, não perdoa, a gente está perdendo o favor, né? Porque a gente não está confiando que Deus é poderoso para fazer justiça e Ele cuidar da gente. Às vezes a gente perde algo, mas Deus tem mais. Então, libera, perdoa, ame, deixa a pessoa ir em paz, que você vê que você vai ganhar muito mais. E aqui, ó, fazendo bem ou mal, não quer dizer que Deus quer que você faça o mal. O pecado destrói, o caminho do pecado é morte, é destruição. Mas Ele te ama. Ele quer que você entenda que nesse processo de aprendizado, Ele está do seu lado, Ele continua te amando, Ele continua te esperando, Ele continua te ajudando. Então continue na igreja, continue servindo a Deus, continue mesmo nos erros, não afaste. De repente você vai perceber que o amor dele te conquistou, te atraiu, que Ele continua ali te amando. E depois que você entender o quanto você é amado, você vai poder dar esse amor para as pessoas. Você vai poder falar, se Deus me ama tanto assim, eu vou fazer muito mais por Ele, porque Ele me ama. Amém? Na graça, Deus é um pai e espera seus filhos. A decisão é nossa. Queremos ou não. A salvação é a gente que despreza ou não. Deus já deu. Se a gente não quiser, a gente perde.
mas ela está sempre disponível quando a gente crê, se arrepende e quer caminhar com Deus. E aqui o último ponto: queira Jesus, não uma religião. Eu não estou falando da igreja. A igreja é onde que Jesus instituiu para você ser amado, você amar as pessoas, você ajudar no reino. A gente está junto em família e em amor servir a Deus, mesmo sendo falhos uns com nossas falhas, né? Deus quer que a gente aprenda a se ajudar, respeitar, servir as autoridades e buscar levar o reino de Deus às pessoas. Nesse ponto, queira Jesus e não uma religião, é para você ter um relacionamento vivo com Jesus. Não de uma religião no sentido assim, eu tenho que ir porque eu tenho que prestar conta, alguém está me mandando ir na igreja. Ou você vai estar mais preocupado com a roupa, está mais preocupado com o cabelo, está mais preocupado e lá na igreja você tem uma aparência de cristão e fora da igreja você faz o que você quer, pensa o que você quer, age do jeito que você quer e vive como se Deus não existisse. Deus não quer uma religião só para você ir lá e cumprir tabela. Deus quer que você tenha um relacionamento vivo em todo lugar. Religião matou Jesus. Os religiosos, né? Engraçado que quando ofereceram moeda para Judas, eles ofereceram moeda para trair Jesus. Daí quando Judas viu que Jesus morreu, ele devolveu as moedas no gasofilácio. Os sacerdotes não aceitaram, porque aquilo era moeda preço de sangue, mas na hora de mandar matar Jesus, não era pecado, mas na hora de aceitar as moedas para pôr de oferta era pecado. Então a religiosidade já era pecado mandar matar alguém, né? Então eles usam a religião. E Deus não quer religião. A religião é uma folha, tipo folha de figueira, tentando tentando ser aceito por Deus pelos seus esforços. E Deus ele nos aceita pela graça, pelo amor de Deus. Então não tem ninguém melhor ou pior. A única coisa que tem é o amor de Deus por nós. Não somos melhor que ninguém. Então a igreja é o lugar onde você reúne para adorar a Deus, para ter encontro com Deus, para interagir com as pessoas, ter um relacionamento e juntos, cada um no seu dom, na sua habilidade, fazendo o que pode, ajudar a levar o reino, a salvar pessoas, tá? E não se apegando nos defeitinhos e algumas falhas que na verdade toda igreja e todos nós temos, mas é ali que a vida está, porque a única porta que Deus pode usar para salvar o mundo é a igreja. O Espírito Santo ele abençoa coletivamente quando a gente se reúne e dá direção, dá força. Cada palavra é um alimento que você recebe. Você está em pé hoje porque você se alimentou ontem. Então cada culto, cada palavra, cada vez que você vai na igreja, está fortalecendo você para servir a Deus, tá? Adão e Eva, quando eles pecaram, eles se cobriram com uma folha de figueira, achando que ia cobrir o pecado deles, a falha, o que estava no coração deles. Deus teve que sacrificar um animal e colocou sobre eles aquela pele, simbolizando que um dia vinha Jesus como cordeiro que tira o pecado do mundo. Quer dizer que o que nós fazemos para tentar cobrir nossas falhas não funciona. Só Deus que pode cobrir, só Jesus que pode cobrir, só o perdão através de Jesus, através do arrependimento, através de crer na obra consumada por Jesus que nos purifica. Então, sirva a Deus na igreja em santidade, busque relacionamento com Jesus vivo, onde que você esteja, tá? Às vezes a igreja ela prioriza regras, dogmas, doutrinas, cobranças, né? E esquece de falar principalmente de Jesus. E na verdade é Jesus em nós que produz seus frutos. A verdadeira santidade é produzida do amor de Deus que habita em você. Bem diferente da religião, que às vezes só realça o exterior da pessoa. Fica falando, você faz isso, não faz aquilo. E às vezes a pessoa nem tem vida, ela só segue regras. Mas nós precisamos ter direção, amém? Mas principalmente ter Jesus vivo, que vai falar com você, que vai dar direção, que vai ajudar, que vai mostrar o quanto Ele te ama.
Jesus em você é a vida, o resto é só aparência. A graça, ela nos ensina santidade de dentro para fora. A lei ensina santidade de fora para dentro. A graça, primeiro, Jesus transforma seu interior para depois mudar o exterior, né? E às vezes a religião começa a falar, você muda isso e isso para ver se você muda por dentro, mas na verdade às vezes não consegue. Fica só aquela aparência, a pessoa às vezes não consegue, porque na força do braço ninguém consegue. É o Espírito Santo em nós que produz os frutos. Amor, justiça, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão, amor, alegria, tudo isso é fruto do Espírito, é o caráter de Jesus vivendo em nós. O Espírito Santo é quem produz os verdadeiros frutos de justiça, santidade, amor e verdade. E os frutos do Espírito nada mais, nada menos são do que o caráter de Jesus se manifestando em você. Porque você deixou Jesus vivo, porque você ficou querendo um relacionamento com Jesus e não simplesmente se conformou numa religião. Você, além de estar na igreja, você quer Jesus. Você tem um relacionamento com Jesus através do Espírito Santo, que é a nossa comunhão com Ele. E aí a vida de Deus vai se manifestando. Uma árvore, ela vai dando frutos. Ela não faz esforço. Ela simplesmente precisa ser regada e de repente vai nascer frutos. E o Espírito Santo estando em nós, se alimentando, isso aí vai acontecer. Jesus é a árvore e nós somos os ramos ligados nele. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. A vida está na videira. Nós somos só os ramos que recebem a vida que vem dele. E nós damos frutos porque nós estamos ligados nele. E aí os frutos vêm. E aí nós podemos dar esse fruto ao mundo, às pessoas, levar esse evangelho. Tá? Então, deixar essa mensagem. Lembrando os pontos: oração em línguas, confessar a palavra, visualizar, né, se ver possuidor através da fé, ter um quadro bom, amar as pessoas, perdoar, ser fiel nas coisas de Deus. Nunca esquecer que Deus é Pai, Ele te ama sempre, né, e Ele vai te ajudar a vencer. Nunca deixe, nunca abandone, nunca largue. Creia nessa graça de Deus que é maravilhosa. E sempre queira Jesus. Nunca simplesmente uma religião. Não veja a igreja como uma religião. Veja a igreja como um lugar de ter encontros, mais um encontro com Jesus, mais uma direção, onde estar junto em família e receber direção para avançar o reino de Deus na terra. Amém? Deus abençoe, fica na paz e se puder compartilhe com alguém que está precisando dessa mensagem, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.